Bom, eu gostaria muito de descaracterizar a depressão como uma entidade que vem do nada e, sei lá. Existem pessoas que dizem que até depressão é possessão de demônios, né? Porque não acontece nada no nosso cérebro que leva à depressão. É engano, né? Acontece sim, é isso que eu quero conversar com vocês. Bom, aqui eu tenho essas lâmpadas, tá bom? O que acontece? Quando a gente aciona o interruptor, passa uma energia nos fios, né, que acaba gerando essa iluminação, né, essa energia que chega nas lâmpadas, cria essa iluminação e vai clarear o ambiente. Então a gente acaba enxergando um pouco mais por conta dessa luz. Só que isso que eu posso fazer, posso ligar ou desligar, certo? Mas digamos que eu tiro uma das pilhas daqui de dentro. O que vai acontecer? Essa coisa do ambiente de tirar a pilha vai fazer com que não aconteça, não tenha uma energia para poder haver essa comunicação entre o fio, as lâmpadas e iluminar o ambiente. Mas digamos que as duas pilhas estão aqui, porém, né, alguma conexão aqui está quebrada, algum fio está ruído. O que pode acontecer? Vai acontecer o seguinte, pode até haver uma comunicação, mas vai ser falha. Algumas lâmpadas podem começar a falhar, a brilhar menos, né, e a consequência vai ser o quê? O mau funcionamento e vai atrapalhar a iluminação do ambiente. Então, quando um fio está corroído ou está comido, o certo é a gente passar uma fita isolante para que a energia possa passar ali direto, sem interrupções, e possa haver uma iluminação direta. Mas o que isso tem a ver com depressão? Na nossa vida pode acontecer diversos elementos estressores, né? Vamos citar aqui a morte de alguém, que é uma das coisas que mais afetam as pessoas, né? Mas pode ser perda de emprego, pode ser fim de alguma amizade ou prejuízo financeiro, tá? Mas vamos aqui usar como a morte de alguém. Tudo bem. Então esse elemento estressor vai fazer o quê? Vai fazer com que o nosso corpo sofra alterações por conta disso que aconteceu. Então nossos neurotransmissores vão diminuir, tá? Neurotransmissores muito importantes, como a serotonina, que ajuda na regulação do sono, na regulação do humor, na dopamina, que é a regulação que dá sensações de prazer, a endorfina, que acaba ajudando o organismo a amenizar a dor, a noradrenalina, que ela é uma precursora da adrenalina. Então, com a falta dela, a gente se sente um pouco mais desanimado, tá? Então, esses são alguns neurotransmissores que são prejudicados quando a gente sofre um impacto muito grande da vida. Esses neurotransmissores são como a energia que passa dentro dos fios, né? E vão até lá o córtex cerebral para informar, né? Para ter uma comunicação entre o ambiente e o córtex, tá? Então, quando esses neurotransmissores estão deficientes, a comunicação com o córtex fica prejudicada. Então, algumas situações a gente não vai compreender mais da mesma forma, a gente vai reagir diferente. E isso vai acabar prejudicando nossas interações sociais. Ou seja, digamos que você está ali com amigos e alguém faça uma coisa muito engraçada. Todo mundo dá risada. Você percebe que aquilo é engraçado, mas os seus neurotransmissores, eles não estão funcionando adequadamente. Então eles não se comunicam de forma eficaz com o córtex cerebral. O que acontece? Você não acha tanta graça assim, você acaba não rindo. Acaba até julgando aqueles amigos como bobos por rirem daquela coisa. Qual é a consequência disso? A consequência é a gente ter uma percepção de mundo prejudicada, tá? Onde a gente começa a achar que nós não somos legais o suficiente para estar ali, ou que as pessoas que não são legais o suficiente para a gente estar com ela, etc, etc. Isso vai acontecer o quê? Vai mudar o estímulo depressivo. Não vai ser mais a morte. A morte foi o causador de tudo, né? Mas o que mantém a depressão são outros elementos, que nesse caso vai ser um afastamento social, vai ser a perda da graça de estar em grupo, né? Então tudo isso vai fazer com que a depressão se mantenha. Então assim como no fio, a gente precisa passar uma fita isolante para que a energia possa correr direto
por eles, ir lá na lâmpada e acender para poder iluminar o ambiente e podermos enxergar no ambiente, nós também precisamos fazer coisas que reativem nossos neurotransmissores. A gente precisa começar a refazer coisas que antes davam prazer e agora não. Por exemplo, se você tinha muito prazer em correr, para você voltar a ter esse prazer, talvez você vai precisar primeiro caminhar num quarteirão, caminhar alguns minutos. Se você tinha prazer antes em pintar quadros ou desenhar histórias, talvez fazer um simples esboço de alguma historinha mais básica vai te trazer algum tipo de alegria. Mesmo que pouco, essas alegrias vão começar a reativar os neurotransmissores. Reativando os neurotransmissores, eles vão começar a reativar o córtex cerebral. Reativando os córtex cerebral, vai acabar melhorando a interação social novamente. Melhorando a interação social, você vai começar a ter uma percepção de mundo melhor. Percebendo o mundo de forma melhor, você não vai estar mais dando continuidade numa coisa que estava alimentando a depressão. Na verdade, você vai estar alimentando os neurotransmissores, que eles vão dar mais uma ativada e vai te melhorando cada vez mais, mesmo que aos poucos. Tá? Então essa é a circuitaria da depressão. O que a gente precisa fazer é pequenos passos, né? Aos poucos, ir retomando atividades prazerosas na nossa vida, para que nós consigamos auxiliar o nosso corpo a produzir novamente, né, esses neurotransmissores tão importantes para o nosso bem-estar no cotidiano. Em casos muito graves, medicamento sim é muito bem-vindo.